Seja mais do que bem-vindo, seja mais do que bem-vinda. O prazer é todo meu, acredite, por você estar aqui. Se você está acompanhando pelo material, você vai observar que eu selecionei 7 milagres de Jesus. Os 7 milagres que eu selecionei são do livro de João. Se vocês verem a tabela que eu enviei para vocês vão perceber o tanto de milagres que tem. Eu pude selecionar os de João porque traz um de cada, para que a gente possa entender melhor um pouco do que aconteceu durante o ministério de Jesus aqui na Terra. Antes da gente começar o nosso primeiro milagre, eu quero te dar uma breve introdução. Primeiro, você precisa entender que todos os milagres que Jesus realizou sobre a Terra foram para restaurar a humanidade caída. Foi para trazer uma renovação da criação decadente. Quando Jesus restaurava a visão, quando Jesus fazia coxos andarem, quando Jesus fazia mortos ressuscitarem, Jesus estava restaurando determinadas coisas nas vidas daquelas pessoas. E o mesmo Deus está fazendo hoje na minha vida e na sua. Quando Deus ele se autodenomina o resgatador, o redimidor, aquele que redime, ele mesmo está dizendo que nesse nome há uma revelação da identidade de quem ele é e do que ele veio fazer aqui na Terra. Ele nos resgatou dos reinos das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós passamos por um projeto, por um processo de santificação inicial. Essa santificação inicial é quando recebemos o Espírito Santo em nós e nos tornamos santos e separados para Deus. Mas daí por diante, nós, enquanto vivemos aqui nessa terra, viveremos uma santificação progressiva, em que precisará de água e de vinho, de água e de sangue, para que haja uma purificação dia após dia, de glória em glória, até que chegue o dia em que o Senhor retornará e virá buscar a sua igreja, e nós ascenderemos com Jesus Cristo, aqueles que estão vivos, para os céus, e daí passaremos pelo processo de santificação final, em que receberemos corpos gloriosos. Todo esse processo de santificação mostra a restauração que Jesus veio para fazer na nossa vida. E por isso que eu tô aqui. Porque se você permitir, o Senhor ele tem algo para restaurar na sua vida nesses dias. Eu não sei como tá o teu coração, eu não sei como tá a tua vida e nem o que você está enfrentando. Mas Jesus, o resgatador, ele veio para te dizer que há restauração para ser feita na sua casa hoje. Recebeu aí de Deus, minha irmã e meu irmão? Recebeu? Porque eu recebi. Eu, nesses últimos dias, tenho estudado esses milagres e o quanto que eu tenho me deparado com a restauração, com o amor do Senhor. Eu precisava compartilhar isso com vocês. E por isso nós vamos dar início ao nosso primeiro milagre de hoje. Jesus transformou água em vinho. O primeiro milagre que Jesus começou antes mesmo de iniciar o seu ministério de fato sobre a terra foi que Jesus foi para um casamento com seus discípulos, alguns dos seus discípulos, porque nem todos já tinham sido chamados. E lá Jesus transformou água em vinho. Estamos vivendo na época do rei Herodes. Jesus aqui, ele já tinha sido batizado por João, ele aqui já tinha passado pelo deserto e sido tentado por Satanás, aqui já tinha chamado alguns discípulos e então ele estava em Caná da Galileia e tinha sido convidado para um casamento, como eu falei para vocês. Para a gente se situar no contexto geográfico, eu vou colocar um mapinha aqui para vocês que vocês possam entender melhor. Olha só, nós temos a Galileia, a Samaria e a Judeia. São regiões. E dentro dessas regiões, nós temos cidades. Jesus estava exatamente aqui, em Caná da Galileia. Só um parênteses que eu quero abrir aqui para você. Galileia é um lugar conhecido totalmente tomado por gentios, pessoas não judaicas. Ou seja, o Senhor escolheu começar o seu ministério num local totalmente anti-religião, anti-padrão, anti-cultura. Num local que era muito rejeitado por pessoas e grandes líderes religiosos daquela época. Jesus escolheu começar o primeiro milagre com um casamento. Se você parar para prestar atenção na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor começa a palavra dele com um casamento e termina com um outro casamento. O primeiro casamento é entre Adão e Eva e o segundo casamento do Senhor com a sua noiva. Então segura esse mistério aí, beleza? Mas vou trazer aqui alguns aspectos sobre o milagre.
O primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês é que naquela época os casamentos aconteciam por 7 dias. Era um festão. E o vinho acabar era extremamente vergonhoso. Significava que o noivo não se preparou para aquele casamento. Significava que eles não tiveram condições de bancar aquela festa toda e estavam fazendo aquilo ali. O segundo aspecto que eu quero trazer aqui é que quando Maria virou para Jesus e disse: "Não tem vinho", Maria não estava esperando que Jesus fizesse um milagre. Estudiosos relatam que naquela época José já tinha morrido, o pai de Jesus. E por isso que Maria recorria a Jesus como um homem da casa, né? Não era só ele tinha outros irmãos, mas recorria a Jesus para estar ajudando Maria naquilo que faltasse, naquilo que estivesse difícil de resolver. Por isso que Maria virou para ele e disse: "Jesus, não tem vinho". E o terceiro aspecto que eu quero trazer aqui para vocês é que as talhas que fala, né, no versículo, que pediram 6 talhas para colocarem água e levarem para o mestre-sala. Essas 6 talhas de purificação era muito comum na lei judaica. Segundo a lei, as pessoas se tornavam impuras nessa época quando tocavam em objetos do cotidiano. Por isso que antes de comerem, os judeus derramavam as águas pelas suas mãos para se purificarem de todas as más influências que pudessem estar associadas com aquilo ali. Depois de trazer esses aspectos para que você possa entender mais a respeito desse milagre, eu quero deixar uma mensagem no seu coração que o Senhor tratou comigo. Como eu falei de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento nas bodas do Cordeiro. E daí eu te pergunto, qual é o propósito do ministério de Jesus sobre a terra? O propósito dele é produzir amor sincero no seu coração e ter comunhão com a sua criação. Apocalipse 3 fala que eis que estou à porta e bato. Jesus fala isso. Se alguém quiser que eu entre, né? Se relacionar comigo, então abra a porta e eu vou entrar, eu vou ceiar com você, eu vou comer com você. Mas se você não quiser, deixa a porta fechada. Jesus é um cavalheiro, gente. Ele pode impor todo o amor sobre você, mas ele escolheu que você pudesse escolher amá-lo, pudesse escolher desejá-lo. Então Deus falou muito comigo quando eu perguntei: Senhor, por que o Senhor começou o seu ministério com um casamento? E Deus falou comigo dizendo que ele queria mostrar que esse era o principal propósito do ministério dele. Era se relacionar com o seu povo como uma noiva se relaciona como um noivo. Porque a verdade é que ele quer transformar água em vinho. Ou seria transformar pecadores em filhos. Jesus pega o natural, a água, e transforma em algo totalmente sobrenatural, que era o vinho, porque existia um período anual para que o vinho pudesse ser prensado, as uvas pudessem ser prensadas e produzidas. Mas o Senhor pegou algo natural, que era a água, algo muito comum que a gente podia encontrar em qualquer lugar, a todo tempo, e transformou em algo sobrenatural para eles, que era em vinho, em mais vinho, porque o vinho tinha acabado. E o mesmo Deus quer fazer com você hoje. Ele quer transformar o natural na sua vida em sobrenatural. Vinho na Bíblia tem a simbologia de alegria, a alegria da salvação. Porque Jesus Cristo ele veio para salvar o mundo de todo o pecado. E não simplesmente salvar, mas produzir nos salvos um amor desesperado pela presença dele. Amém, gente? Espero você amanhã. Tchau, tchau.